Bom dia, pessoal. Vamos lá, né? Mais uma aulinha aí no modo à distância. Nossa aula de hoje vai ser um pouco diferente porque eu não estou conseguindo acessar na plataforma, tá? Põe o nome do usuário lá, nome de senha, cria a aula, mas na hora de entrar na aula não entra. Pede, volta para o nome do usuário e senha de novo, tá? Então vocês me desculpem aí não ser ao vivo, né? Agora 11h30 aqui, eu estou gravando a nossa aula, tá bom? Para quem quiser acompanhar aí na apostila, a gente está na página 12. Está falando a respeito da burocracia, tá? A burocracia segundo Max Weber. Bom, o que o Max Weber fala? Ele fala que com o passar do tempo, né, sociedade pós-revolução industrial, após ali a segunda revolução industrial no século XIX, o que vai acontecer? O poder de dominação carismático, o poder de dominação tradicional, a gente tem um exemplo, por exemplo, a gente tem um exemplo dos reis, né, um exemplo de dominação tradicional, que era muito comum na Europa até o século XIX. A gente tem um exemplo de dominação carismática, né? Aqui no Brasil a gente pode citar, por exemplo, o Silvio Santos. O Silvio Santos é um grande exemplo aí de dominação carismática, né? Através do seu carisma, ele consegue um grande número de seguidores, né? Já aí há décadas ao vivo na televisão, e as pessoas realmente idolatram a figura, por exemplo, do Silvio Santos. Na política nós tivemos ao longo da história Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, mais recentemente o Lula, né, que são figuras extremamente carismáticas, e eles conseguem então a dominação devido ao seu carisma. O que o Weber fala então? Sociedade pós-revolução industrial, né, ali no finalzinho do século XIX, logo depois da segunda revolução industrial. O Weber diz que essa ideia de dominação carismática e essa ideia de dominação tradicional, que é o caso da monarquia, elas estão se enfraquecendo. Estão se enfraquecendo porque o mundo está mudando, né? O Estado vem ganhando um concorrente muito forte na relação de poder, que são as empresas privadas. A gente tem algumas empresas privadas no mundo, como por exemplo a BMW, a Nike, que o capital dessas empresas é maior do que o PIB de diversos países do mundo. Então, o Estado vai ganhando ali uma forte concorrente, que são as iniciativas privadas, essas empresas particulares. E com isso que o Weber diz, a burocracia vai começar então a ganhar cada vez mais poder, ganhar cada vez mais força. Então os mecanismos de dominação tradicionais e carismáticos, eles vão se enfraquecendo, e no lugar vai surgindo ali a dominação burocrática, né? Cria-se um aparelho estatal, cheio de regulamentações, regras, e o Brasil é um grande exemplo disso, né? Nós vivemos num país que a burocracia aqui ela é extremamente desgastante, né? É burocracia para tudo, é burocracia para abrir uma empresa, é burocracia para fechar uma empresa, é burocracia para fazer um financiamento, é burocracia para registrar um terreno ou uma casa que você comprou. A gente vive num país extremamente burocrático, né? O que o Weber diz? Ele diz que, por um lado, essa dominação burocrática ela é importante, ela é necessária, bem da verdade, porque o mundo vem mudando, né? As empresas vêm cada vez ganhando mais força aí. Então, a dominação carismática ou tradicional dentro de uma corporação que visa o lucro não iria funcionar muito bem. Daí, então, a importância de criar esses aparelhos de regras, de regulamentações, para poder mover essa empresa e a forma organizacional dela. Pois bem, pessoal, nesse sentido, então, o que o Weber diz? A dominação burocrática ela é importante, ela é necessária, né, devido a essas alterações no mundo. No entanto, o que acontece muitas vezes? Abusos, né, excessos. Aí, nesse sentido, o Weber destaca a ideia do parlamentarismo como uma forma de evitar esses abusos. Ele fala especificamente do parlamentarismo inglês, né? A gente tem lá a rainha, que é responsável pelo poder executivo, mas na prática, quem controla mesmo o país é o parlamento, né? O parlamento inglês seria uma forma aí de barrar abusos, excessos e evitar também uma sociedade extremamente burocrática, onde a gente fica preso em relatório, papel, ficha, e um processo vai cada vez ficando mais lento, né?
No Brasil, por exemplo, nós não temos um parlamento, mas o que a gente tem? A gente tem um Senado, a gente tem um Congresso, trazendo para os dias de hoje no Brasil aquilo que o Weber fala do parlamento inglês lá no século XIX. Nós temos um Congresso, as pessoas são eleitas de forma democrática, né, e caberia então aos nossos representantes, né, barrar esses abusos burocráticos para que o país pudesse funcionar de uma maneira mais ágil, né, senão fica muito travado ali, não consegue prosperar. Quando as regras não são cumpridas, deve haver um mecanismo de vigilância, né, constante, sempre ali atento para evitar que as regras sejam burladas. Nesse sentido, pessoal, aqui no nosso país, trazendo para os dias de hoje, seria o caso das CPIs. Né? A CPI seria essa forma, então, de evitar esses abusos e buscar aí que medidas fossem tomadas, que ações fossem criadas para punir as pessoas que fossem além daquilo que é permitido. Né? CPI seria uma comissão parlamentar de inquérito. Que no nosso país, de um tempo para cá, tem ocorrido até várias CPIs, a gente analisar historicamente falando. Na história recente nossa, aí, na última década, pelo menos, vem ocorrendo muitas CPIs. Né? Por um lado, bom, né? A gente percebe que algumas pessoas são afastadas do cargo, algumas pessoas perdem certos privilégios, algumas pessoas acabam até respondendo judicialmente. E lá, em raras exceções, algumas pessoas são presas, mas o pai é fichado, né? O pai entra na categoria de ficha suja, ele não pode mais concorrer a um cargo público, ele coloca o filho. Então, assim, o sistema ele vai se moldando, né? Ele vai se adequando. Então, a gente cria medidas para tentar punir, né, as pessoas que não cumprirem aquilo que for previsto a elas fazerem, mas, por outro lado, ele vai se readequando e vai se moldando, né, devido às circunstâncias, e vai dar seu jeito, né? Perde-se os anéis, mas continuam os dedos. Né? O pai responde por um processo, o pai se torna um ficha suja, o pai não pode concorrer a nenhum cargo público, ele coloca o filho no lugar. Então as coisas continuam mais ou menos no mesmo esquema. Tá? Mas assim, isso falando de Brasil. Né? Weber não usa o Brasil como exemplo, nós que estamos trazendo para os dias de hoje. O Weber fala isso, então, pessoal, que a burocracia ela se tornou cada vez mais útil, né? A dominação burocrática ela se tornou cada vez mais importante com o decorrer do nosso processo, da nossa evolução. Por quê? Porque as corporações foram ganhando força. A iniciativa privada se tornou praticamente tão forte quanto o Estado. Tanto é que a gente percebe hoje como que elas andam juntas, né? Como que uma empresa financia a campanha de um presidente, o presidente eleito vai criar ações para beneficiar essa empresa. São as famosas doações, né, que ocorrem tanto em época de campanha. A empresa doou 10 milhões para a candidatura do fulano. Por que a empresa doou 10 milhões? Porque a empresa espera ganhar algo em troca. Né? Então fica aquela ideia de uma mão lava a outra. Né? A empresa financia a campanha, o cara é eleito, vai criar medidas para beneficiar a empresa. Pois bem, esse setor executivo, então, o setor judiciário, o setor legislativo, né, os três poderes, a gente tem aqui no Brasil o legislativo, que seria responsável, então, por vigiar o executivo, para evitar abusos, no caso do parlamento, vigiar, digamos, o presidente, falando de Brasil, e a gente tem o judiciário, caso essa vigilância encontrar alguma falha, a pessoa vai entrar numa CPI e ela vai responder judicialmente, que é o caso, por exemplo, de impeachment. Né? A pessoa pode perder o cargo ali, ela sofreu um processo de impeachment desde que ela não cumpra as suas funções de forma adequada, de forma correta. Tá? Outra coisa interessante, pessoal, que o Weber fala também, é a respeito da questão da violência, né? A dominação e da violência. Por quê? Esse poder executivo, esse poder legislativo, eles têm, né, entre as suas atribuições, cuidar da ordem pública. Né? Então entra aí também a questão da vigilância, por exemplo, a questão da obediência das leis, a questão da punição, né? E entra também a questão da violência. A gente tem aí como exemplo, Thomas Hobbes trabalha bem isso. A gente tem como exemplo as sociedades mais antigas, que a justiça era meio que feita pelas próprias mãos. Né? A gente pega um exemplo aí de filmes de Velho Oeste. Né?
a marcha para o oeste nos Estados Unidos, pós aí independência, né, em 1776, século XVIII, comecinho do século XIX, a marcha para o oeste. A gente vê que a justiça era feita meio que com as próprias mãos, né? O cara sentiu que a honra foi ofendida, chamava o outro para um duelo, resolvia a situação ali mesmo. Nos dias de hoje, não. Né? A gente perdeu um pouquinho da nossa liberdade, em contrapartida ganhamos em segurança. A gente não pode resolver pelas próprias mãos. Se alguém pegar algo na nossa casa, a gente não pode sair por aí entrando na casa das pessoas para querer ver se está ali o que é nosso. Né? Existem órgãos responsáveis por isso. Nós próximos da gente aqui, polícia militar. Né? Mas nessa questão, pessoal, um ponto interessante que o Weber trabalha também, estamos já encerrando por hoje, é o seguinte, a violência, ela é permitida a alguns grupos, né? Em algumas situações a violência é permitida. Eu, como civil, não posso fazer algo que eu, como militar, de repente poderia fazer, né? Vamos supor que eu seja policial, enquanto eu estiver sem a farda, tem algumas coisas que eu não posso fazer. Na hora que eu coloco a farda, me dá permissão de fazer algumas coisas, enquanto eu sem farda não posso fazer. Tá falando assim, de um modo mais simplista, né? O Gustavo, enquanto pessoa civil, pode ir até tal ponto. O Gustavo, enquanto pessoa militar, ele pode exceder um pouco esse ponto. E nesse sentido, pessoal, uma pergunta interessante que dá pra gente fazer, né, que o Weber trabalha, é por que a violência ela é permitida a alguns grupos? Por que a violência ela é concedida a alguns grupos? A violência, de um modo geral, ela é errada, né? A gente tem aí, por exemplo, pessoas envolvidas com criminalidade, que agem de forma violenta, e isso é um crime, né? Mas, por outro lado, o que acontece? A repressão física, né? Vamos falar de um modo mais ameno aí, vai. Ao invés de usar a expressão violência, vamos usar a expressão repressão física. A repressão física, ela é permitida a alguns grupos, né? A polícia, ao exército. A repressão física, ela é legítima. Se for necessário agir com a força, age, né? Até que ponto que é ou não necessário já é uma outra questão, né? Se está ou não excedendo, já é uma outra questão. Mas que é legítimo, é permitido a alguns grupos agirem com repressão física? Sim, é permitido, né? E aí uma questão interessante que a gente pode levantar é o quê? O que legitima o exercício da repressão física organizada pelo Estado? Porque é o Estado que organiza a repressão física, né? A Polícia Militar do Estado de São Paulo pertence ao Estado. O Exército Brasileiro pertence ao governo federal, digamos assim. A Polícia Federal responde pelo governo federal. São funcionários públicos, né, pagos pelo governo. O Gustavo, enquanto professor, funcionário do Estado, não pode agir com uma repressão física. O Gustavo, policial militar, poderia. E aí eu queria saber de vocês, tá? O que legitima, né, ao Estado a repressão física a alguns grupos? Essa atividade, pessoal, está na página 12, tá? É justamente a página que a gente está vendo hoje, está ali a atitude sociológica, e é justamente essa pergunta: o que legitima o exercício da repressão física organizado pelo Estado? Esse tempinho que a gente tem de aula aí, mais 5 minutinhos, por favor, respondam, e a gente vai fazer a correção na próxima aula, tá? Espero que a próxima aula nossa seja ao vivo já. Obrigado aí pela atenção de vocês, bom restinho de semana, até a próxima, gente. Quer dúvida, me manda aí pelo WhatsApp. Tchau, tchau.